Documento Jovem Pan. O documento Jovem Pan de hoje mergulha nos bastidores da guerra no Oriente Médio. Irã e Israel, dois nomes que, separados, carregam histórias milenares. Uma rivalidade antiga que reacende com uma força capaz de moldar o futuro da região e do mundo. Dois países separados por mais de 2.000 quilômetros, mas profundamente ligados por décadas de desconfiança, rivalidade e medo. Neste documentário especial, vamos entender o que está por trás deste novo capítulo de violência. Como começou essa rivalidade entre Irã e Israel? Quem são os líderes que decidem os rumos dessa guerra? E como a população de ambos os lados vive o medo de um futuro que parece ter sido sequestrado pelo ódio? Bombardeios, acusações, a entrada dos Estados Unidos. O que começou como um jogo geopolítico de ameaças e demonstração de força rapidamente se transformou em uma escalada de violência e que deixou o mundo se perguntando: estaríamos à beira da Terceira Guerra Mundial? O que faz dois países viverem em constante ameaça de destruição mútua? Em pleno século XXI, o mundo volta a encarar um pesadelo antigo, a possibilidade de uma nova guerra no coração do Oriente Médio. De um lado, o Irã, do outro, Israel. Entre eles, várias nações, povos e interesses políticos. Dois países, duas visões de mundo, dois passados entrelaçados, duas potências mundiais, hoje separados pelo ódio e pelo medo. Irã e Israel nem sempre foram inimigos. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã, então governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, era um dos poucos aliados muçulmanos de Israel na região, como explica o editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitsky. Para entender a questão entre Irã e Israel, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Até 1979, o Irã era o país do Shah Reza Pahlavi, que foi destituído por conta da Revolução Islâmica. E até aquela ocasião, as relações entre Irã e Israel eram consideradas muito boas. Inclusive, o Irã foi o segundo país ali da região a reconhecer a existência do Estado de Israel. Havia uma relação muito cordial entre eles. Isso mudou com a chegada do Ayatollah Khomeini lá na Revolução Islâmica em 79. As relações mudaram completamente, porque o Irã começou a enxergar Israel como uma espécie de opressor da região. O que acontece é que as relações, apesar delas começarem a estremecer em 79, elas ainda permanecem relativamente boas durante os primeiros anos da República Islâmica, porque naquele momento havia um consenso internacional, principalmente de Israel, de que a principal ameaça da região era o Iraque e não o Irã. Mesmo sem vencedores nesta guerra, o Irã passa então a ser visto como uma ameaça para Israel. É o que explica o professor de geopolítica João Niegrai. Daí a gente tem uma série de outras situações que acontecem na década de 80, como a guerra Irã-Iraque. A gente tem, na década de 90 e até os anos 2010, Israel considerando o Irã como uma grande ameaça existencial. O Irã teve um presidente lá nos anos 2000, até o Lula chegou a se encontrar com ele, que era o Mahmoud Ahmadinejad, dizendo que Israel tem que ser riscado do mapa e afins. E a partir dos anos 2010, mais ou menos, a gente percebeu que essa rivalidade entre Irã e Israel assumiu um caráter híbrido. Então, Israel foi acusado de realizar assassinatos seletivos de cientistas nucleares iranianos, e do outro lado, o Irã multiplicou sua presença militar na Síria, assim como reforçou seus laços com esses grupos como o Hamas e o Hezbollah, inimigos de Israel. E aí a coisa vai até a escalada mais recente, especificamente a partir de 2023, quando o Hamas, um grupo que é financiado e apoiado pelo Irã, faz aquele ataque aos israelenses que matou cerca de 1.200 israelenses. Segundo o professor de Relações Internacionais Marcos Freitas, o primeiro-ministro Netanyahu, já há muito tempo, afirma que o verdadeiro vilão da região é o Irã. Isso por financiar movimentos como o Hezbollah, os Houthis e o Hamas.
Então, historicamente, o Netanyahu tem afirmado que o Irã é o grande inimigo da região e ele programou até, num acordo com os Estados Unidos, uma série de guerras que envolveu outros países na tentativa de diluir esse espírito contra o sionismo, contra a presença do Estado de Israel. E dentre esses países, obviamente, o mais avançado economicamente, com maior poder econômico, sem dúvida, é o Irã, que tem uma das grandes reservas mundiais de petróleo e que nos últimos anos buscou aí o desenvolvimento da energia nuclear. Afinal, eles não querem usar o petróleo como forma de geração de energia e neste contexto todo em que existem radicalismos contra Israel, ficou entendido, pelo menos pelo Netanyahu, que vem falando sobre isso há anos, de que eventualmente o Irã poderia fazer armas nucleares e que necessariamente poderiam voltar-se contra Israel. Então, esta é a razão pela qual o Irã diz que eles estavam cumprindo as regras de supervisão para criarem aí o seu programa nuclear, só que Israel entendeu que, particularmente a partir desta visão de Netanyahu, de que eles estavam enriquecendo mais do que deveriam. O capitão da reserva do exército israelense, Tomás Arones, que vive em Israel, aponta também como o grande estopim do que vem acontecendo hoje em dia o ataque do Hamas a uma festa rave. O Hamas, quando ele invadiu Israel, esperava que tanto o Irã quanto o Hezbollah e as outras milícias que estão e estavam sob a direção, o apoio do Irã, que todo mundo atacasse junto para realmente eliminar o Estado de Israel e conquistar essa região. Então, o estopim, para responder a tua pergunta, foi realmente o 7 de outubro. Por que demorou tanto tempo? Porque, primeiro, infelizmente, no 7 de outubro o Estado de Israel foi pego de surpresa. Uma surpresa que fez o mundo parar diante de tanta atrocidade. O ataque foi ao amanhecer. Jovens de diferentes lugares do mundo estavam reunidos em uma rave em Reim, próximo à faixa de Gaza. 1.200 pessoas morreram e outras 200 foram levadas como reféns. É o caso desta jovem franco-israelense em que a mãe implorou pelo retorno da filha. Estou implorando ao mundo para trazer minha bebê de volta para casa. Ela só foi a uma festa de festival para se divertir. E agora ela está em Gaza. Ela não é a única. Há muitas crianças que foram a esta festa. And she's not the only one. There are many children who went to this party. Pouco mais de um mês depois, o pedido dessa mãe foi atendido. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Outros reféns ainda estão sob o domínio do Hamas. Esse foi considerado por especialistas um dos episódios mais brutais da história recente do Oriente Médio. Homens armados cercaram o local e abriram fogo, como conta esse soldado israelense. Imagine usar um foguete que atira em casas ou tanques, disparando contra um grupo de 20 civis. E metralhadoras. Vi metralhadoras nos veículos. Havia paraquedas no céu. Havia foguetes vindo em nossa direção e foi isso que eu vi. There was rockets that came on us, and this is what I saw. Esse outro israelense fala da descrença que a população passou a ter em relação aos políticos depois disso. Não acredito mais em políticos, não confio mais em ninguém depois do que aconteceu aqui. Eu vivia na utopia de viver em um lugar seguro, mas depois do que aconteceu, pessoas da minha idade foram mortas terrivelmente. No dia 10 de outubro, um novo massacre. Mais de 100 pessoas foram mortas no kibbutz de Kfar Aza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a comparar os acontecimentos com o Holocausto.
Depois desses acontecimentos, o mundo testemunhou não apenas o luto de uma nação, mas também a fúria de uma resposta. Israel lançou uma das maiores ofensivas militares de sua história contra a faixa de Gaza. Entre os alvos, um hospital foi bombardeado. Estávamos dormindo, não houve aviso, nada. Eles destruíram a casa sobre nossas cabeças enquanto dormíamos. Não somos pessoas em guerras ou associadas a ninguém neste conflito. Estávamos apenas cuidando da nossa própria vida. Estamos morrendo de fome. Não temos nada para comer. Perdemos todos os nossos pertences. Crianças estão mortas, não sobrou ninguém. Os israelenses atingiram casas e pessoas que estavam dormindo. Pessoas que não fizeram nada de errado. Netanyahu se defendeu dizendo que o alvo não era o hospital, mas um centro de comando e controle que fica no complexo que abriga o centro médico. Israel, a partir do 7 de outubro, entrou em um conflito, em uma guerra contra 7 ou mais frontes, e o Irã era um desses desde o começo, só que Israel é um país muito pequeno, com capacidades assim fenomenais, mas ainda assim limitadas. Então, a decisão de atacar o Irã nesse momento foi uma questão estratégica. Então, primeiro os perigos mais imediatos, os perigos que estão mais aqui, que podem fazer o maior estrago no primeiro momento, e depois ampliar o espectro e atacar onde a gente deve. Mas o atual grande conflito que abalou o Oriente foi a investida de Israel ao Irã no dia 13 de junho deste ano. A chamada Operação Rising Lion bombardeou mais de 100 alvos, entre eles centros nucleares e instalações militares. O Irã respondeu com mísseis balísticos contra áreas residenciais em Israel, como explica o professor de geopolítica João Niegrai. Então começa na madrugada de 13 de junho, quando Israel realiza uma série de ataques coordenados contra instalações militares e nucleares do Irã, incluindo a usina de Natanz, que é o centro nevrálgico do programa de enriquecimento de urânio iraniano. Essa ofensiva, que não teve a participação formal dos Estados Unidos, ela marcou uma escalada muito perigosa nessa geopolítica que já é tão delicada do Oriente Médio e acaba tendo implicações significativas para toda a estabilidade global, inclusive para o Brasil. O Irã tem um programa nuclear que acabou sendo, assim, um dos grandes focos de discussão geopolítica das últimas décadas. Israel lançou um bombardeio direto contra alvos no Irã, marcando uma nova e perigosa fase no conflito. Em 5 dias de conflito, Israel teria feito mais de 600 operações de reabastecimento de caças em voo. Ou seja, Israel tem um total domínio do espaço aéreo iraniano. Isso mostra que esses ataques israelenses foram efetivos, especificamente para minar a capacidade aérea do Irã. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã começou a produzir em grande escala urânio enriquecido a 60%, um nível próximo aos 90% necessários para a fabricação de armas nucleares. O presidente Barack Obama, depois o próprio Trump, tentaram negociar com o Irã para que o Irã reduzisse o seu programa nuclear. O receio de Estados Unidos e Israel é que o Irã tivesse bombas atômicas. E embora o Irã já tivesse dito anteriormente que essa não era a sua intenção original, o que se sabe é que para produzir uma bomba atômica é necessário enriquecer o urânio a cerca de 90%. E nós sabemos que o Irã já tinha, nós sabemos através de relatórios de inteligência, que o Irã já tinha urânio enriquecido em torno de 60%. Os ataques de Israel, segundo analistas, é uma mensagem clara. Israel não aceitará que o Irã tenha acesso a armas nucleares. Há um outro fato também. Estados Unidos e Irã negociavam um acordo nuclear que Trump havia dado 60 dias para o Irã se manifestar a favor ou contra o acordo, alegando que se fosse contra teria consequências muito graves. Israel ataca no dia 61, ou seja, isso deixa entender que a falta de um acordo, embora as negociações continuassem, haviam reuniões marcadas
para o Omã no domingo, 3 dias após o primeiro ataque israelense. Isso leva a crer que houve também um certo apoio dos Estados Unidos, um certo aval dos Estados Unidos para conduzir esse ataque diante dessa ameaça nuclear que o Irã representa. Oficialmente, o Irã afirma que seu programa nuclear é pacífico, destina-se a gerar energia, impulsionar a ciência e tratar doenças com tecnologia nuclear. Mas o mundo não acredita totalmente nessa versão, muito menos Israel, como fala o cônsul-geral de Israel, Rafael Erdaish. O programa iraniano de mísseis balísticos de criar 10.000 mísseis balísticos, criar o arsenal mais grande do mundo de mísseis balísticos é uma ameaça existencial. Não falando sobre o programa nuclear do Irã, de criar bombas nucleares e mandar estas bombas nucleares contra Israel, mas não só. Irã é um país que está atrás do terrorismo mundial, desde a revolução que eles tiveram, estão atrás muitos atentados em todo o mundo, uma ameaça verdadeira, não só para Israel, mas para toda a região e todo o mundo. Se Israel já tem, então por que o Irã não pode? A resposta de Israel e dos Estados Unidos é simples. O regime iraniano não é confiável, principalmente por causa da motivação ideológica. O Irã se vê como o líder da resistência contra o imperialismo ocidental e o sionismo. A bomba seria, para muitos dentro do regime, uma ferramenta para equilibrar forças numa região onde o inimigo Israel já a possui. Yasmin Calmet, especialista em conflitos no Oriente Médio, destrincha o assunto. Estados Unidos fazia visitas constantes para ver se realmente Irã estava desenvolvendo armas nucleares e não. Só que Irã vai e continua negando que está produzindo armas. Simplesmente diz que está utilizando mais de uma perspectiva mais científica para energia e também para fins medicinais, para medicina e tudo mais, né? Mas também não vamos ser, aí entra uma questão, não vamos ser também incautos e pensar de que a gente sabe que nessa região, como uma região muito tumultuada, uma região que constantemente está instável, é sempre bom ter garantias de que caso aconteça alguma coisa, eu posso ter algo para me defender. Então, não me espantaria se Irã ou a Pérsia, em algum momento, apresenta uma arma nuclear. No comando de Israel está Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro que se tornou uma figura central da política israelense nas últimas décadas. Líder do partido de direita Likud, Netanyahu é conhecido por sua retórica firme em relação ao Irã e ao terrorismo islâmico. Para muitos israelenses, ele representa segurança. Para seus críticos, um líder divisivo e autoritário. No entanto, após o ataque de 7 de outubro, mesmo parte da oposição reconheceu a necessidade de unidade nacional sob sua liderança. Em uma entrevista, o primeiro-ministro disse que está mudando a face do mundo e que acolhe toda ajuda para destruir as instalações nucleares da República Islâmica. Ele é uma pessoa bastante conservadora, né, de direita, muito forte nas suas defesas em relação ao Estado de Israel e que não teve sucesso, né, um sucesso que talvez deveria ter sido assegurado em termos da opinião pública de como ele lidou com os reféns que foram feitos na invasão, né, pelo Hamas, naquele momento que eles sequestram e bombardeiam e atacam, né, de uma maneira muito efetiva Israel, começando com um conflito, né, entre Hamas e Israel. Do lado iraniano, o poder está dividido, mas a figura central é Ali Khamenei, o líder supremo da Revolução Islâmica, que exerce mais autoridade que o presidente do país. Khamenei, que governa desde 1989, é o chefe máximo das Forças Armadas e da política externa. Sua visão é teocrática e anti-ocidental, e ele é considerado o arquiteto por trás do apoio iraniano a grupos como o Hamas.
Como em absolutamente todas as guerras, esse conflito traz grandes marcas para a população civil. No caso do Irã, em pouco mais de uma semana foram aproximadamente 600 mortos, incluindo muitos civis nesse meio. Do lado de Israel, um número muito reduzido, mas que chama a atenção porque desde o 7 de outubro a defesa israelense funcionou muito bem. Israel tem um sistema avançadíssimo de defesa antiaérea que evita que foguetes, mísseis sejam disparados de outros países e atinjam o seu território. Agora a situação é diferente porque o Irã é um país que tem um arsenal balístico muito maior e ele consegue sobrecarregar a defesa aérea israelense e assim atingir alvos no solo, no território de Israel de fato. Isso levou à morte de alguns civis, foram pelo menos 20 civis em pouco mais de uma semana, algo que Israel até então não havia vivenciado desde o 7 de outubro, embora o risco fosse sempre muito iminente. O que acontece é, as marcas que isso deixa na população civil acabam provocando, possivelmente, protestos contra os dois governos, tanto o governo Netanyahu, que já vinha fragilizado, mas também contra o governo do presidente iraniano Massoud Pezeshkian e o regime que é caracterizado pelo líder, o Ayatollah Ali Khamenei. Existe também o medo de uma bomba em mãos erradas, um governo em colapso ou até a transferência de tecnologia nuclear para grupos como o Hezbollah ou Hamas, organizações apoiadas pelo Irã. A possibilidade de uma guerra total entre os dois países com efeitos devastadores para todo o planeta não pode mais ser ignorada. Nenhum país diz que tem arma nuclear para usar. A arma nuclear serve como uma estratégia de dissuasão, ou seja, eu não vou atacar um país que tem arma nuclear porque ele tem arma nuclear. E talvez o receio do Irã ter essas armas é justamente que ele se tornaria um alvo um pouco menos frágil. E do outro lado, os israelenses dizem, olha o que o Irã está fazendo conosco, se eles tivessem armas nucleares, eles já nos teriam atacado com esse tipo de bomba. Então ninguém diz que tem arma nuclear para usar, ela é uma estratégia de dissuasão. Agora, os países nucleares, eles acabam tendo uma posição levemente mais confortável que os demais do cenário internacional. Não importa se eu tenho uma, se eu tenho 100 ou se eu tenho 1000 bombas nucleares. Um conflito envolvendo o Irã tem ramificações econômicas significativas tanto para o próprio país quanto para a economia global. A escalada das tensões no Oriente Médio levanta uma questão crucial. Quem realmente se beneficia de um conflito entre Irã e Israel? A resposta é complexa, mas uma coisa é certa: a corrida armamentista ganha força. Nós vemos, do lado de Israel, eles têm uma produção própria, mas eles importam muito dos Estados Unidos, e no Irã nós já vemos armas russas sendo utilizadas. Então, Rússia e Estados Unidos são os maiores, vamos dizer assim, vencedores, entre aspas, no sentido do lucro que eles obtêm com esse conflito, com certeza, e infelizmente, para eles é muito lucrativo que a guerra continue e que o conflito se estenda por mais tempo. Empresas de defesa israelenses como a Elbit Systems viram suas ações subir mais de 20% nos últimos meses. Países do Golfo compram sistemas de defesa antimíssil. A Arábia Saudita só em 2023 gastou 75 bilhões de dólares em defesa. E o Irã, apesar das sanções, estaria se fortalecendo produzindo drones e mísseis, vendendo inclusive para aliados como Rússia e grupos armados na Síria e no Iêmen. Os conflitos, na realidade, eles só enriquecem a indústria armamentista. Vamos levar isso em consideração. E volto a repetir aqui, a Rússia e a China, nesse momento, eles querem crescer economicamente. A China já deixou isso muito claro, não? Sobretudo quando ela tenta fazer algum tipo de intermediação para não entrar em conflitos. A gente já viu várias vezes isso na China. O único conflito da China é com Taiwan, porque a guerra te dá lucro, mas crescer a partir da ciência e tecnologia te dá muito mais lucro que uma guerra. Né? O que vamos ver é que vai haver um crescimento expressivo da demanda por armamentos, né? E também por armamentos, e também um crescimento também na evolução do sistema de defesa aérea, da tecnologia de vigilância e também da cibersegurança militar. Isso com certeza vai crescer. Isso que quer dizer, né? E aí isso vai fazer também com que haja
compras emergenciais de armas e de utilização de tecnologias. Ao mesmo tempo, tu me perguntas, quem vai ser os que se vão beneficiar com isso? Estados Unidos é o primeiro que se beneficia. Tá? A gente sabe que a indústria armamentista dos Estados Unidos é muito grande, inclusive você tem um lobby muito grande no Senado, né? A gente sabe que o lobby é muito grande da indústria armamentista no Senado. Hoje, o comércio global de armas movimenta mais de 2 trilhões de dólares por ano, segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Os Estados Unidos lideram este mercado com 39% de todas as exportações de armas no mundo. Em seguida, vem Rússia, França, China e Alemanha. A guerra também gera saltos de tecnologia. A gente nunca pode esquecer que a internet é resultado de guerra. O forno micro-ondas é resultado de guerra. Existe uma série de inovações tecnológicas na questão espacial, de imagem, uma série de coisas que advém justamente desta ideia do confronto. E guerra dá dinheiro. E, obviamente, que nós sabemos que não são todos os países que têm capacidade de produzir equipamentos ou armas de guerra em quantidade, em qualidade e também um alcance global. Então, são indústrias altamente lucrativas por causa da especificidade tecnológica que muitos têm, e isso gera um benefício econômico para muitos países. Então, não tenha dúvida, por exemplo, que os Estados Unidos, ao falarem para os europeus que eles precisam aumentar a sua participação a sua participação orçamentária na questão de guerra, subindo para 2% ou até 5%, como o próprio Trump falou recentemente, é um mercado que os países são muito ociosos e a gente sabe que muitas guerras são iniciadas até para testar a qualidade do equipamento e se transformam, e essa é sempre a parte triste da guerra, mas se transformam num grande showroom, não é? Dos equipamentos militares. Enquanto os lucros da guerra vão para poucos, o custo humano é imenso. Civis são deslocados, economias são destruídas e gerações crescem sem paz. Para as vítimas, a guerra é tragédia. Tomás atualmente dorme no bunker com a esposa e mais 5 filhos. O primeiro ataque israelense foi de quinta para sexta, e na sexta-feira à noite a gente já estava, sobretudo, com todas as restrições assim ativadas. A gente estava em casa, mas até que no meio da refeição a gente já tinha acabado de começar a sentar para comer, e de repente toca a sirene e a gente tem que ir para o bunker. E quando a sirene toca, o tempo se esgota. Para muitas pessoas a escolha é difícil: ficar e enfrentar tudo isso ou ir embora.
era apenas uma mulher comum, de agora em diante sou uma mãe em luto, lamentando as crianças inocentes que foram mortas neste crime. Estamos verdadeiramente de luto, verdadeiramente com dor. Estava conseguindo. Enquanto líderes discursam em palácios e parlamentos, o povo espera por soluções, por paz, por humanidade. Espera por um tempo em que o medo não dite mais o ritmo da vida, porque no fim das No mundo todo, as pessoas foram às ruas protestar contra a guerra. A esperança dividida em diferentes nacionalidades. Nas ruas de Paris, na França, em Caracas, nos Estados Unidos e em Israel. O povo se uniu num movimento global de resistência, esperança que praticamente sumiu com a entrada dos Estados Unidos na guerra. O correspondente da Jovem Pan nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, acompanhou passo a passo os movimentos feitos por Donald Trump antes de decidir o ataque. Donald Trump falou em 2 semanas, mas voltou atrás. 2 dias depois deste anúncio, os Estados Unidos atacaram. A secretária de imprensa do governo, Caroline Leavitt, chegou a dizer que Trump estava interessado em usar uma solução diplomática e que, com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, ele só tomaria a decisão de participar ou não mais à frente. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, circulava pelo seu famoso clube de golfe em New Jersey na noite de sexta-feira, os aviões americanos estavam prestes a decolar. Para os espectadores presentes no clube, Trump demonstrou pouca ansiedade em relação à sua decisão
de autorizar os ataques aéreos a 3 instalações nucleares iranianas. Enquanto Trump acompanhava Sam Altman, presidente executivo da empresa OpenAI, em um evento para novos membros realizado em um dos refeitórios do clube, ele estava relaxado e, pelo menos em público, de bom humor, disseram as pessoas que o viram. 24 horas depois, o líder americano estava na sala de crise, no porão da Casa Branca, assistindo aos ataques que havia aprovado dias antes com o codinome de Operação Martelo da Meia-Noite, em tempo real, nos monitores da instalação. A decisão de prosseguir com os ataques colocou os Estados Unidos diretamente no conflito do Oriente Médio. A ofensiva ocorreu após dias de deliberação pública, com o presidente alternando entre fazer ameaças militares contra o Irã nas redes sociais e manter preocupações pessoais de que um ataque militar arrastasse os Estados Unidos para uma guerra prolongada. O advogado e professor de Direitos Humanos e Constitucional Frederico Afonso fala sobre a parceria entre Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos são parceiros históricos de Israel, mas a gente tem um risco real de escalada, né? Acaba reacendendo aí uma política externa de intervenção, você tem repercussão política, você tem uma repercussão econômica interna, né? O Israel tem um gasto por dia de milhões de dólares. O primeiro-ministro de Israel enfrenta uma crise política antes da invasão do grupo terrorista do Hamas, então ele tem uma questão política interna, tem uma questão com o judiciário, então isso vai alimentando outras questões, vai protelando, né? Vai atrasando uma possível cobrança que ele vai ter. Por sua vez, a Europa teve uma reunião em Genebra com os diplomatas. A Europa já sofre aí uma onda migratória, né, e uma instabilidade no mercado da energia, mas a União Europeia geralmente adota sempre uma postura diplomática mais cautelosa, né, mas suas ações são limitadas aí, sem essa unidade política e sem esse poderio, essa unidade militar que os Estados Unidos possuem. No dia 21 de junho de 2025, o mundo todo ficou em alerta. Os Estados Unidos bombardearam as 3 principais instalações nucleares iranianas, Fordow, Natanz e Isfahan. O país era o único no mundo com bombas capazes de acessar essas instalações. Essa operação foi realizada em coordenação com Israel e sem autorização do Congresso, gerando forte condenação internacional e a promessa de retaliação por parte do Irã. Em resposta aos ataques israelenses e americanos, o Irã lançou mísseis balísticos contra o norte e o centro de Israel em 22 de junho de 2025. Esses ataques atingiram áreas civis, incluindo cidades como Tel Aviv, causando danos significativos a edifícios, carros e deixando dezenas de feridos, com relatos de até 86 pessoas feridas e mortes de civis. A impressão que se tem é de que não é uma coisa pontual, mas parece ser uma coisa repetitiva, o que denota aí que dentro do arcabouço de coisas que ele pensa, uma estratégia que ele segue. O Irã deixou muito claro que o objetivo dele era simplesmente dar uma resposta para a própria opinião pública, mas sem querer gerar um problema que poderia ser muito maior. Não é? O Irã acordou com os Estados Unidos, os termos, o horário, até o número de mísseis que seriam lançados, com um objetivo muito simbólico de dizer que seriam agredidos, mas que estariam retribuindo a agressão sem o objetivo de buscar aí um aprofundamento
numa relação de guerra com os Estados Unidos. Então essa mensagem o Irã deixou muito clara, no sentido de que a guerra não é com os Estados Unidos, eles estavam revidando com base no direito internacional garantido pela Carta das Nações Unidas, a um ataque que sofreram, mas fizeram isso de uma maneira planejada, porque não interessa para o Irã, em primeiro lugar, trazer os Estados Unidos para a guerra, definitivamente, que eles sabiam que poderia acontecer, e, em segundo lugar, piorar a situação regional deles. Mas o que o mundo assistiu logo depois do ataque dos Estados Unidos deixou várias perguntas no ar. Esperava-se uma ofensiva prolongada, estratégica, com desdobramentos sérios e duradouros. Mas o que aconteceu foi uma entrada rápida, alguns bombardeios e uma saída ainda mais rápida. Qual foi o plano exatamente? Neutralizar as instalações nucleares iranianas? Sabotar o enriquecimento de urânio? Impor medo? O que os Estados Unidos pensaram quando apertaram o botão vermelho? Uma guerra de 12 dias. Foi como Donald Trump chamou o fim do conflito. O presidente dos Estados Unidos disse que esse fim será saudado pelo mundo. Abre aspas. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá, fecha aspas. Trump acrescentou: que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe o Irã, que Deus abençoe o Oriente Médio, que Deus abençoe os Estados Unidos da América, que Deus abençoe o mundo. Ao recuar, o presidente dos Estados Unidos determinou que Israel deveria também parar com os ataques. Abre aspas. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, fecha aspas. Acrescentou o presidente, ressaltando que o fim do conflito ocorreria em até 24 horas. Mas dos dois lados foram registrados ataques após o anúncio. Tel Aviv disse que as forças iranianas dispararam pelo menos 6 mísseis contra o território israelense. Já do lado iraniano, 3 pessoas teriam morrido, segundo a agência estatal de notícias, que relatou ainda diversas explosões em Teherã. Depois disso, Israel e Irã confirmaram a trégua. O cessar-fogo começou só depois de 4 ondas de ataques em territórios ocupados por Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que concordou com a trégua e disse que Israel já atingiu os objetivos de remover a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Mas a pergunta segue no ar. Realmente, estamos livres de uma guerra? Trump passou esse problema para o futuro. E o próximo presidente dos Estados Unidos, daqui 1, 2, 3 mandatos, é que terá de enfrentar essa questão de uma maneira igual ou diferente. Então, Trump, com a ação, postergou para o futuro este problema que era enfrentado. Para Netanyahu, resolveu um problema imediato, que era as falhas e o insucesso da sua ação em Gaza, que gerou para Israel uma mácula na sua história com relação à possibilidade de estar cometendo ali um genocídio, e também o fato de que os reféns não foram encontrados até hoje. Muita gente comentou, por exemplo, que eles tiveram facilidade para encontrar altos líderes de comando iraniano, mas não conseguem encontrar em Gaza, que não tem a mesma capacidade e nem o mesmo território que o Irã. Então aí não se nota uma falha no serviço de inteligência. A guerra entre Irã e Israel não é apenas uma disputa por território, mas também uma batalha pelo controle de recursos vitais. E um desses recursos, mais estratégico do que nunca, está no epicentro do conflito, o Canal de Hormuz. A possibilidade de fechar o canal não é um gesto simbólico, é um golpe direto nos mercados globais. O Canal de Hormuz, localizado entre o Irã e a costa de Omã, conecta o Golfo Pérsico ao Mar Arábico e é um dos maiores e mais importantes corredores de transporte de petróleo do mundo. Diariamente, cerca de 20% do petróleo global passa por ali, totalizando aproximadamente 17 milhões de barris por dia. Na Europa, o clima era de apreensão.
Quando os Estados Unidos entraram na guerra, os líderes europeus fizeram exatamente o que se espera em momentos de crise: reuniões de emergência e discursos cautelosos. Afinal, se Washington decide atacar o Irã, o impacto não para nas dunas do Oriente Médio. O eco chega até as janelas de Berlim, Paris e Londres. A reação na Europa quem traz é o repórter Luca Bassani. Em um cenário onde uma guerra regional também está nos confins do território europeu, as lideranças da União Europeia e de outros países do continente pediram para que houvesse um momento de desescalada, para que os beligerantes voltassem à mesa de negociação e pudessem resolver todas essas problemáticas de maneira diplomática. Nós vemos que, ao contrário do atual conflito que segue na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, onde lideranças europeias como o primeiro-ministro Pedro Sánchez da Espanha, primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido e o presidente francês Emmanuel Macron da França, que criticaram Israel pela sua estratégia, o alinhamento com os israelenses se deu de forma mais direta, principalmente por grande parte das lideranças e da população europeia considerarem o programa nuclear iraniano um grande problema para a paz na região e também para a estabilidade em todo o mundo. Alguns deles, inclusive, temendo que atos mais radicais de terrorismo pudessem se desenvolver dentro das suas próprias fronteiras, além também da possibilidade de serem alvos de programas dos mísseis balísticos no futuro, com o desenvolvimento dessas tecnologias de forma secreta pelo regime iraniano. Caso o canal de Hormuz seja bloqueado e as rotas comerciais interrompidas, a insegurança alimentar e o colapso econômico podem obrigar milhões de pessoas a buscar refúgio na Europa, gerando tensões políticas e sociais. E a preocupação europeia não se dá apenas no campo da segurança dos seus próprios cidadãos, mas também na área econômica. Afinal, desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, o principal fornecedor de commodities energéticas aos países europeus, a Rússia, está completamente inviabilizada de fazê-lo. E por isso, a Europa depende de forma crucial das rotas de petróleo e de gás natural através do Estreito de Hormuz, significando uma nova guerra nessa região, grande instabilidade para que esses barris de petróleo pudessem chegar ao continente europeu e garantir a segurança energética de mais de 400 milhões de pessoas. Além disso, há uma preocupação também do aspecto político interno, já que uma nova crise humanitária dentro do Oriente Médio poderia promover uma nova crise de refugiados, a exemplo do que aconteceu na Síria há cerca de 10 anos, onde mais de 6 milhões de sírios saíram do seu país e cerca de 2 milhões deles vieram aqui para a Europa. Se o mesmo acontecesse nesse momento, com a ascensão de várias retóricas anti-imigração dentro da Europa, poderia significar também uma mudança política bastante grande que afetaria vários paradigmas para as próximas gerações. Pessoas que não pretendem esperar no meio da guerra para saber o que o futuro reserva. Para a Europa, a pergunta que paira no ar é simples, mas aterrorizante. O que acontece se o conflito escalar e a guerra nuclear se tornar uma possibilidade concreta? Como enfrentar uma crise de refugiados ainda maior? A questão é de que os países, né, eles não estão preparados para uma nova crise de refugiados. A gente já está com uma crise muito grande de refugiados, né? E aí, assim, teríamos que pensar quais seriam os lugares, né, os locais onde esses países iriam. Inicialmente, essas pessoas vão para a Europa. E os países da Europa, eles estão com uma grande onda digamos assim, de grupos de extrema-direita que são xenófobos e que são anti-imigração. Então, isso traria uma onda muito mais forte para permitir, por exemplo, que esses países, que a extrema-direita ganhe nesses países, por uma questão de segurança. Porque essa é a ideia que se utiliza quando a gente tem refugiados em excesso, né? De que há uma crise de segurança e necessita, não, os governantes necessitam ser eficientes com respeito a essa crise de segurança e não permitir mais refugiados, né? Porque isso implica em maiores gastos para o Estado, enfim.
A outra, essa é a primeira questão. Então, essa crise de refugiados levaria, em primeira instância, né, uma grande onda de refugiados para a Europa, e a segunda seria, talvez, no meio do mundo quase, então tudo passa por lá, por conta das reservas e tudo. O Irã sempre foi alvo de poderes. Em Israel, a sensação é a mesma. Aeroportos lotados, voos comerciais sobrecarregados. Quem pode voa. Então eles avisam, aí eles falam que nos próximos minutos vai tocar um alarme, e quando toca esse segundo alarme você tem 1 minuto e pouco. Então aqui eu já vou direto pro quarto dentro do apartamento. Lá eu teria que sair correndo, descer a escada e compartilhar o abrigo com os vizinhos. Então aqui é mais cômodo, além de não ser o point como está sendo em Tel Aviv. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir a guerra, mas a sessão foi marcada por uma intensa troca de acusações entre as representações diplomáticas de Irã, Israel e Estados Unidos, sem a aprovação de uma resolução que pudesse frear o conflito. O papel da ONU. Nós tivemos uma reunião, então, de emergência do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, essa reunião de emergência foi pedida justamente pelo Irã. E a grande verdade é que o Conselho de Segurança hoje já não decide mais nada há muito tempo, né? Desde de uma reunião que teve já há muitos anos, na qual o Conselho de Segurança deu um parecer favorável lá para a incursão na Líbia. Depois disso, China e a Rússia entenderam que ali não foi o caso e nunca mais o Conselho de Segurança decidiu nada. Ele delibera, virou um fórum de discussões de um lado, Estados Unidos, França e o Reino Unido, do outro lado, a China e a Rússia, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Então hoje a ONU ela determina na carta mediar conflitos, aplicar sanções, tem essas missões de observação, essas missões humanitárias da ONU, mas elas são limitadas porque tem que ter autorização
dos estados envolvidos, né? Essas sanções unilaterais ou sanções coordenadas, como foi imposta, por exemplo, ao próprio Irã no caso do seu programa nuclear, muitas vezes tem um efeito relativo e pode inclusive agravar as crises humanitárias. O advogado Ariel de Castro Alves, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, também vê hoje a ONU com pouca atuação. A ONU, infelizmente, não tem conseguido promover a paz, promover os direitos humanos, promover o entendimento entre os países e mediar os conflitos. Esperamos uma atuação mais protagonista da Organização das Nações Unidas, exatamente de acordo com as suas atribuições. Mas para isso os países também precisam respeitar as atribuições da ONU. E os Estados Unidos, infelizmente, na atual gestão, têm atacado a ONU e tem também tirado as próprias finanças, né? Porque os Estados Unidos sempre foram fundamentais para manter a própria estrutura da ONU. Então, nesse cenário atual, infelizmente, vemos uma ONU cada vez mais enfraquecida e uma dificuldade maior dela, de fato, patrocinar a paz no mundo. No fim, os que correm não fogem só das bombas. Fogem da incerteza, fogem da perda e de um futuro que agora parece tão frágil quanto o silêncio entre dois ataques. O que começou como uma escalada de tensões no Oriente Médio se transformou em poucos dias em um dos momentos mais delicados da história recente. Na Europa, cresce o medo de retaliações. Nos mercados, reina a insegurança. E enquanto líderes discursam, quem vive nas fronteiras da guerra enfrenta uma realidade brutal, diária, sem pausa. Este não é apenas mais um conflito entre nações rivais. É um momento em que cada decisão carrega um peso histórico e cada silêncio um risco devastador. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas, não esqueça, estamos em todas as plataformas digitais. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.